Você perguntou, nós fomos atrás das respostas. Por que muitos torcedores não receberam ainda a sua carteirinha de sócio-torcedor? Você vai ter as explicações já nesse AVNews. Vamos também falar de mais um membro da comissão técnica que está chegando para reforçar o clube. E o que essa comissão técnica atual vem fazendo? Será que tem muito jogador em análise? Você vai ter essas e outras informações nesse AVNews na Sexta-feira da Paixão. Que Deus abençoe a todos vocês. Voltamos depois da guitarrinha. Alô, turma! Um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados no canal Atenção Vascaínos. Nessa sexta-feira, dia 10 de abril, Sexta-feira Santa. Que todos vocês sejam abençoados e que tenham tido uma sexta-feira de muita paz e muita tranquilidade. E que tenham uma Páscoa maravilhosa em casa com seus entes queridos. Sexta-feira em que o Vasco tradicionalmente não abre. Algumas vezes abre parcialmente, mas agora, em função da pandemia, o clube está fechado. Mas nem por isso deixamos de buscar uma informação que nós cobramos ontem, no final do vídeo aqui no AVNews. Eu recebi de um torcedor de Alagoas uma reclamação, assim como muitas que recebemos, de torcedores que ainda não tiveram o prazer de receber a sua carteirinha de sócio. A adesão do final do ano, que colocou mais de 150 mil torcedores como sócios do Vasco, parece que atravancou, atrapalhou o modus operandi do clube. A operação ficou além do que poderia se esperar. Por isso, muitas carteiras não foram entregues. Eu hoje fui procurar a resposta e fui até Eduardo Sá, 37 anos, formado em Engenharia de Produção e Educação Física. Trabalhou 10 anos na Ambev, 2 anos na Turner e desde junho do ano passado está trabalhando nessa área do sócio-torcedor, do plano de sócios do Vasco da Gama. Ele é diretor do plano de sócios e fez questão de conversar conosco, ainda sem gravar nenhum depoimento, porque o Vasco está se ajustando para, quem sabe, até semana que vem, final do mês, anunciar o que vai fazer para a renovação do plano de sócios. Alguma coisa está sendo realmente analisada, feita, mas a 7 chaves. Nós tivemos a informação que na segunda deve acontecer uma reunião do presidente Alexandre Campelo com aqueles que são responsáveis, além do Eduardo, o Cláudio, que é o diretor de comunicação, para saber de que forma o Vasco vai explicitar tudo aquilo que pensa para a renovação do sócio-torcedor depois do sucesso da Black Friday. Mas o Eduardo me passou algumas informações importantes, principalmente nessa questão das carteirinhas. Me disse ele, com a Black Friday, o Vasco recebeu mais de 150 mil novas adesões. A média era de 30 mil por ano, 3 mil por mês praticamente. E foi uma demanda muito grande, enorme, gigantesca. Houve um problema em relação a insumos. O que é um insumo, gente? Um insumo nada mais é do que o envelope, o papel carta, a pasta, tudo que vem junto com a carteirinha, além da própria carteira do próprio cartão magnético. Cerca de 2.000 carteiras do plano Norte-Sul não puderam ser confeccionadas em função dessa dificuldade de insumos, de fabricar tudo isso que disse agora há pouco. E essas questões vêm atreladas à questão da pandemia. Essas 2.000 carteiras não puderam ser enviadas ainda, mas há a certeza de que na semana que vem elas serão enviadas. E por quê? Porque os insumos vão começar a chegar em São Januário. E aí esse departamento do Plano Sócio-Torcedor estará fazendo o envio para os torcedores. No entanto, um outro detalhe muito importante me contou também Eduardo Sá. 14 mil torcedores não receberam ainda a sua carteira porque não estão com o endereço correto. Torcedor, você deve ir no seu cadastro, confira o seu cadastro, veja se o seu endereço está completo. Seu nome, cidade, o seu CEP, que é importante, o código de endereçamento postal, a sua rua, avenida, seja lá o que for, endereço completo. Porque se você fizer o cadastramento, e olha, eram 30 mil que estavam nessa situação de endereço incompleto. O clube mandou o e-mail, pediu para que fizessem todo esse recadastramento, toda essa conferência em relação aos endereços e diminuiu para mais da metade. 16 mil já foram atendidos. Se esses 14 mil fizerem
todo o seu recadastramento, conferirem o seu endereço e não estiverem dentro do plano Norte-Sul, ou seja, no Colina Mais, no Caldeirão Mais, no Colina, no Caldeirão ou no Camisas Negras, o Vasco envia imediatamente, porque insumos para este tipo de plano de sócio-torcedor, esses que citei agora tanto, o Vasco já tem em estoque. Não tem apenas para o Norte-Sul. Se você for de outra modalidade que não Norte-Sul, faça o seu cadastro, veja o seu endereço, confira lá no seu cadastro direitinho se você colocou todas as informações, porque você vai receber. Mais de 130 mil associados desses 150 mil novos já receberam a sua carteira. Se você está dentro desse gap aí de 14 a 20 mil torcedores que não receberam, faça isso. Confira o seu endereço. E aí você conferindo, você vai provavelmente, não estando entre o Norte e o Sul, vai receber já segunda-feira, terça-feira. E para você que é do Norte e Sul, que está incluído nesse 2.000 aí, porque, por exemplo, eram 4.500 de Norte e Sul e agora entraram mais 27 mil. Desses todos que entraram novos, apenas 2.000 não receberam. E o insumo, como eu disse, vai chegar na semana que vem e você, torcedor, vai ter condição de receber. Bom, esse é o momento que o Vasco está passando e a explicação que o clube dá para que você possa, pelo menos, ter uma satisfação. A nossa ideia era exatamente essa, trazer a você algum tipo de novidade. Então, o mais importante é isso. Houve uma demanda gigantesca, o clube, na verdade, não se provisionou para receber 150 mil, me disse Eduardo Sá, nenhum executivo normal acharia que daria um pulo de 30 para 150 mil. São muitos os novos torcedores. O Vasco se preparou para, quem sabe, o dobro, até o triplo, mas mais do que o quádruplo é realmente muito complicado. Então o Vasco conseguiu, num primeiro instante, atender uma certa demanda, há funcionários que dobraram noites, 2, 3 noites, ao receber os insumos, pegar o envelope, colocar na carteira, colocar dentro de uma pastinha para entregar, passar para o correio. Tudo isso demanda um tempo muito grande. Mas a promessa de Eduardo Sá é exatamente essa. Além daquilo que vem novo, que o Vasco vai anunciar em suas mídias oficiais, essas carteiras que estão sobrando dependem, primeiro, do insumo para o Norte-Sul, que chega semana que vem, você, Norte-Sul, vai receber na sua casa. E desses 14 mil que tem ainda um endereço incompleto, a dificuldade de mandar. Veja o seu cadastro, se estiver tudo ok e você não seja do Norte e Sul, seja de todos os outros, com certeza, o mais breve possível, você vai estar recebendo a sua carteira. É o que nós podemos fazer. E também temos um compromisso do Vasco. Para a semana que vem, provavelmente, ouvir o próprio Eduardo Sá, ao vivo, numa live conosco, para que ele possa explicar tintim por tintim, responder a todas as perguntas. É o serviço que nós podemos fazer. Como disse ontem no encerramento do vídeo no Avenews, nós não temos ingerência, não somos do Vasco. O que podemos fazer é isso, é cobrar e trazer respostas para você, torcedor. Você está vendo aí o site oficial do Vasco, que anunciou hoje mais um membro da comissão técnica. Trata de Thiago Kozlowski, que é um jovem de 38 anos, nascido em Telêmaco Borba, no sul do Brasil, e vem para ser auxiliar técnico. Ele foi ex-jogador, completou as licenças A, B e C da CBF e vai concluir também o módulo Pro. É bacharel em Educação Física pela Universidade de Ribeirão Preto. Na verdade, o que acontece é que a comissão técnica dependia de mais um. José Luiz Moreira ainda disse ontem que a comissão técnica poderia ter alguém a mais. E por que, poderiam perguntar, 2 auxiliares técnicos? Porque o Vasco perdeu 2 auxiliares técnicos. Ramon era auxiliar de Leomir, que era auxiliar de Abel. Sem Leomir, sem Abel, Ramon passou a ser o treinador e o Thiago vem compor essa vaga deixada pelo Leomir. E Silveira, o ex-zagueiro Silveira, que faleceu há pouco tempo, era auxiliar também permanente do clube. Sem o Silveira, o Vasco trouxe o Júnior Lopes. Então, mais ou menos por isso, o Vasco contratou 2 auxiliares técnicos. Thiago Kozlowski mora na Austrália, por isso não tem ainda a liberação para vir para o Brasil por conta de toda essa situação da pandemia. E nós prometemos a você, em breve, também poder contar com o papo do Thiago para que ele possa se apresentar à torcida cruzmaltina. É mais um acadêmico na comissão técnica do Vasco, toda ela formada por gente que fez cursos e por gente que se preparou
para o futebol. Atenção, vascaínos, preste atenção nessa escalação. Arroz birubiru, arroz com passas, arroz com castanhas, arroz de polvo, bacalhau Vasco da Gama, bacalhau espiritual, bolinho de bacalhau, lombo de porco com abacaxi grelhado e caramelizado, massa de bolinho de bacalhau, patanistas, posta de bacalhau, soufflé de bacalhau. Quer saber o que é isso? É o timaço da Páscoa do Restaurante do Almirante. Entre em contato com 999420296, 999420296 ou 32950463 e você vai ter todas essas iguarias na sua casa domingo, no domingo de Páscoa. Ligue para o Restaurante do Almirante, o mais vascaíno de todos os restaurantes. A comissão técnica do Vasco vem trabalhando, vem fazendo análise de jogos e de jogadores, para já, de alguma maneira, otimizar o tempo. Em função da pandemia, não se sabe se vai voltar os treinamentos mesmo no dia 21 de abril. Acho particularmente muito difícil, mas de qualquer maneira, o Vasco já vem se preparando para receber os seus jogadores e principalmente fazer essa avaliação prévia do elenco. É verdade que Ramon Menezes já conhece bastante os jogadores, mas quero a opinião tanto do Thiago, o novo auxiliar técnico, como de Júnior Lopes. E eles já começam a ver muitos jogadores. A informação que eu tive hoje é que jogadores estão sendo vistos pelo desempenho em competições, principalmente os de base, e também por números, estatísticas, análise de desempenho. Tudo isso pesa muito na hora dessa avaliação. Jogadores como, por exemplo, Lineker, Caio Magno, Laranjeira, Caio Lopes, João Pedro, Natan, Riquelme, Coutinho, jogadores que tiveram pouquíssimas oportunidades no profissional, alguns nem jogaram no profissional. Caio Magno jogou 20 minutos contra o Fluminense no último jogo da temporada, quando houve a pandemia logo depois, também está sendo avaliado. Esses jogadores dependem de um olhar mais crítico por parte da comissão. Caio Tenório, Juninho, Ulisses, Alexandre, Lucas Santos, Thiago Reis, Bruno Gomes, Miranda, Peck, esses jogadores já atuam há mais tempo. O próprio Ramon já tem uma ideia do que eles podem render e do que eles podem, de alguma forma, trazer de benefício. Também estão sendo observados, mas esse grupo que eu falei por último é um grupo que já se tem um conhecimento maior. Os outros não. Estão sendo analisados e vão ser colocados dentro de um critério para saber se podem ou não continuar no elenco na volta do Vasco depois da pandemia. Para a gente concluir, duas informações importantes. O Vasco anunciou hoje que 500 camisas da promoção do Nosso CT, as camisas que foram feitas em edições exclusivas, 2020 no total, já foram enviadas para os doadores que fizeram o depósito de R$ 500,98. Um valor importante, tomara que vendam as 2020, para que o Vasco possa, de repente, pegar esse dinheiro e reinvestir nas estruturas modulares que serão fundamentais para que o clube possa ter a inauguração do seu CT. Estruturas modulares, para a gente explicar mais uma vez, que vão receber os vestiários, musculação, sala de imprensa, salas de diretoria, salas de aquecimento, enfim, serão estruturas modulares. 4 empresas estão fazendo licitação, uma delas vai ganhar e a obra, a princípio, para a instalação dessas estruturas, em torno de R$ 1 milhão a R$ 1,5 milhão de reais. E um outro detalhe importante, fiz questão hoje de fazer também uma pesquisa. O Flamengo, o rival, que ano passado ganhou tudo, publicou em outubro de 2019, você está vendo aí, fiz questão de trazer a manchete, que o Flamengo liderava o ranking de sócio-torcedor, 145 mil. Pois bem, o Vasco passou de lambada por eles. Chegamos a 180 e blau. E agora, alguns meses depois, mesmo com o rival ganhando vários títulos, desde que o rival perdeu o Mundial Interclubes, São Firmino, o Flamengo tem esse número de sócio-torcedores, 114 mil. Praticamente 30 mil sócios deixaram de pagar o rival em função de uma derrota no Mundial. Bom, o Vasco perdeu 6, 7 mil, para mostrar que até nisso a nossa torcida é muito mais fiel. E tomara que a gente mostre que aqueles que saiam pensem que deveriam permanecer, mas que se perder, que o Vasco baixe aí de 180 para 170 mil. E tomara que permaneça nos 180. Mas não há termo de comparação. Mesmo numa fase difícil, o torcedor do Vasco não larga o seu time. Os outros, talvez por moda, talvez porque se sintam muito grandes, mesmo assim, abrem mão de serem sócios do seu clube. Agora a hora do abraço. Em nome da CG Segurança Eletrônica, segurança não tem limite.
Dê segurança à sua família, faça a sua casa ser um lugar muito seguro. Nesse momento de pandemia, mais do que nunca, você precisa ficar em casa e ter segurança de ficar em casa. Procure o Cristiano nos telefones, no e-mail, no site e você vai ter um atendimento pleno, venda online e depois ele entrega na sua residência com toda a distância normal, com máscara, com luva, com álcool gel. O Cristiano continua trabalhando a todo vapor. Um abraço grande para o Liane Enilton, grande abraço. Liane, muito obrigado pela sua mensagem. Ao Gil Braga, de Tapipoca, lá no Ceará. Ao Luciano Falco, também muito obrigado pela carinhosa mensagem. E ao Nilton Arieira, que mandou um grande abraço, desejando a todos nós uma feliz Páscoa, para você também, Nilton, e para toda a imensa torcida vascaína. E preste atenção, hein? Segunda-feira começa a semana Roberto Dinamite. Dinamite faz segunda-feira 66 anos. O maior patrimônio desse clube, um dos maiores jogadores da história desse clube. Maior patrimônio? Não, o torcedor do Vasco é o maior patrimônio, mas Roberto conseguiu fazer com que muitos desses torcedores virassem Vasco, se tornassem Vasco com seus muitos gols. Mais de 1.200 partidas com a camisa do Vasco, 190 gols no Campeonato Brasileiro, recordes e recordes, o quinto maior artilheiro do mundo em todos os tempos. Roberto fará 66 anos e vamos dedicar uma semana inteira de homenagens a Roberto Dinamite. Segunda-feira, no Bom Dia, já vamos começar. Na segunda-feira, excepcionalmente, teremos uma opinião do AV sobre Roberto Dinamite, uma opinião muito especial. E à noite, dois grandes convidados, um grande amigo e um grande líder. O líder, representante hoje do time do Vasco, que com certeza vai querer abraçar Roberto Dinamite, o capitão Leandro Castan. Agradecemos demais a deferência por poder atender o canal Atenção Vascaínos. Castan estará conosco de 19h30 até 8h15 da noite, falando com todos nós sobre esse momento, sobre o Vasco e parabenizando o Roberto Dinamite. E a partir de 8h15, a presença do rival, mas amigo de coração, amigo de fé, grande parceiro, Zico, estará conosco de 8h15 até as 9 da noite, batendo um papo com o seu grande amigo Roberto Dinamite e também com o seu grande amigo Bismarck, com quem teve a oportunidade de jogar no Japão. Vai ser imperdível. De 7h30 às 8h15, Leandro Castan. De 8h15 às 9 da noite, Zico. A live de segunda-feira será imperdível. Olha, histórica essa live. Conto com você. Curta esse vídeo, dê o seu like, compartilhe, inscreva-se no canal e acione o sininho da notificação. Você que é inscrito, espalhe para os seus grupos de WhatsApp, Telegram, para que esse vídeo possa chegar a mais gente. Um grande abraço, um ótimo final de semana, teremos matérias especiais muito legais nesse final de semana. Curta o canal Atenção Vascaínos. Uma ótima Páscoa para vocês, fiquem em casa. Um grande abraço, tchau turma! Atenção vascaínos, ao Vasco nada! Tudo! Então como é que é? Casaca, 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 casaca.